à beira do caminho, sem nenhuma resposta. Olha, inclusive eu estou também lá no Instagram. No Instagram eu estou como Prof. Pedro Barroso. E lá eu só dou dicas de oratória, de comunicação, como enfrentar o medo de falar em público, este fantasma avassalador que destrói talentos. Ora, para você fazer contato conosco, fazer suas perguntas, para que as pessoas interajam e mais. Quando você pergunta, alguém diz assim, poxa, eu também gostaria de fazer esta pergunta, né? E aí você está contribuindo para a cidadania e diminuir conflitos. Para isso é necessário que você entre em contato conosco através de vários canais. Quais são os canais, meu amigo Adnoel? Professor Pedro Barroso, bom dia. Doutora Lia Barroso, bom dia. Amigos ouvintes, os telefones de contato, nós temos o 3631-2924, 3631-9500 e também o ouvinte pode participar através do nosso WhatsApp, mandando o texto ou a própria pergunta através de áudio. O WhatsApp 99711-6971. Maravilha! Estou aqui com duas pessoas ilustres. Doutora Lia, muito bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Adnoel. Bom dia, Robério. Robério. Exatamente, que hoje está visitando aqui os estudos da Rádio Andaiá. Está encantado com os estudos. Exatamente, encantado e participando do programa, certo? Já tem um ouvinte, depois eu falo. Okay. Lia complementa e Robério também. Pois não, ouvinte, muito bom dia. Primeira pergunta do dia. Bom dia. E aí, tá ouvindo? Temos uma casa e colocamos uma mulher para tomar conta do meu pai. Não, explica a nosso ouvinte. Pois não, ouvinte, ouça aí. Tem outro. Bom. O telefone já está começando aí. Caiu da ouvinte aí, infelizmente, mas ela vai retornar. Pois não, ouvinte. Bom, doutora... Pois não? Daqui a pouco. Vai, isso é bom. Pois não, Lia. Lia, pode saudar os nossos ouvintes. Que estão... Quero saudar todos os ouvintes da Rádio Andaiá FM, não só de Santo Antônio de Jesus, mas toda a região, mas em especial aos nossos conterrâneos e conterrâneas aqui de Santo Antônio de Jesus, neste sábado, participando mais uma vez, assim que posso, e fico muito feliz por isso, deste programa Cidadania, Direitos e Deveres, que tem por finalidade, felizmente, trazer informação para a população, dirimir dúvidas genéricas a respeito dos seus direitos e de seus deveres. Para mim é uma honra poder, de alguma forma, colaborar com a cidadania. Muito bem. Esta é a forma que a gente tem de colaborar com a cidadania. Robério, muito bom dia, meu amigo Robério, que está visitando pela primeira vez os estúdios da Rádio Andaiá FM, da Rede Baiana de Rádio. Muito bom dia, professor Pedro Barroso, doutora Lia, Ednoel. Prazer imenso aqui e muito obrigado pelo convite. E vamos ouvir a voz da verdade, a voz de quem entende sobre cidadania, professora Lia. Obrigada aí. É isso aí. Olha, também estamos recebendo a visita em nossos estúdios de dois jovens daquela região da Sapucaia, Manuel Diquinha, que eu chamo Manuel Diquinha, certo? E o nome do nosso amigo? Gilvan, beleza. Obrigado pela visita, viu? Dá um abraço lá em Quinha, viu? Valeu. A gente se encontrou a última vez lá na festa da Sapucaia. Ele estava lá com a gente, não estava? Tava. Sentamos à mesa e tal. São João não, São Pedro, parece. São Pedro da Sapucaia. Foi, beleza. Foi. Bom, daqui a pouco a gente vai... Pois não, as perguntas que existem. Temos perguntas? Pois não. Bom dia, doutora Lia. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Eu ando armado, eu tenho um porte. De repente, se eu for assaltado na rua e reagir ao assalto e
vir matar o assaltante, eu posso responder, eu posso ser condenado? Até porque o dono da casa Pronto, matou o já dono tem- da casa, não. Deus é mais. Olha, eu vi. Doutora Lia, você viu que, veja bem, Ele tem porte, tem porte, tem ele porte. usa arma, tem porte liberada direitinho. Bom. Pelo que eu entendi aí, só para esclarecer para o ouvinte, ele tem porte de arma e foi abordado por um meliante. Se for abordado, ele cara pergunta, viu? se ele vier a ser abordado, Abordado. ele possuindo porte de arma e usando dessa arma para sua legítima defesa, se ele poderá ser condenado. Eu não diria não 100%, mas lhe diria não 90%, porque tudo tem que ser apurado. Se seu porte de arma é de porte de poder usar em qualquer lugar, porque tem aquele que pode usar em casa e outros que podem transportar. Exatamente. Posse e porte. porte, exatamente. Mas se tem um porte de arma e um bandido de arma, você tem esse porte de arma, e um bandido lhe ataca para lhe matar ou levar seus pertences, natural que mesmo que tivesse arma, você poderia inclusive reagir, o que não se deve, mas armado infelizmente, é matar ou morrer. E isso chama-se legítima defesa. E no estado de legítima defesa, o próprio ordenamento jurídico, o direito penal, é muito claro, os dispositivos que tratam desta matéria, deste tipo de conduta, realmente tipificada no Código Penal como legítima defesa. E aí, a pessoa, nessa circunstância, não vai ser nem punido, nem poderá ser até ser processado para poder ser apurado o fato direitinho, mas não será condenado, nem será preso, nem coisa nenhuma, porque a legítima defesa é uma excludente de criminalidade. Quem age em legítima defesa própria ou de terceiro, porque também não significa somente sua, se alguém está matando alguém, um meliante, por exemplo, está lá atacando uma menor, uma senhora, uma mulher, criminalidade. Então, a depender da circunstância, porque tudo tem que ser apurado, a possibilidade do ouvinte ou qualquer pessoa que esteja nessa mesma situação vir a responder criminalmente é quase zero. Eu posso dizer zero. Excludente é o quê? Porque o nosso Eu vou ouvinte, esclarecer. ele não é jurista, ele quer saber o que é excludente. Excludente é dizer não responde, é excluir. Excludente é afastar. Afasta o crime, é um excludente de crime, é um fator que afasta o crime. Aquela conduta não passa a não ser tipificada no Código Penal como sendo uma conduta criminosa. Excludente é de excluir, é de afastar. Ah, então está afastado. Exatamente. Tá afastado do dúvida. crime. Qualquer dúvida. Afastado de qualquer dúvida. Valeu. Eu quero... Tairone, tô atento aqui, meu amigo. O rapaz que é vigia ali no Clube dos 100, Tairone, meu amigo. É cantor e também é vigia. E o nome é de cantor De também, cantor. né? Tairone com Y. Tairone. Tem ouvinte... Tem uma pergunta aqui. Mas do veja aí se é de ouvinte, porque para não gastar os créditos. Bom, beleza. É importante que eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para Cristina Gonçalves. Cristina... muito bem, muito bem. Gente boa, viu, Lia? Eu sei. Um abraço muito forte também para Cristina. Pessoa afetuosa, inteligentíssima, iluminada. E aí, vamos, ouvinte. Bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu fiquei viúva, eu me aposentei e viúva. Eu fiz 55 anos, eu posso me aposentar de idade? O que a senhora tem? Eu tenho 55, eu Ah. sou da zona rural. Zona rural, sim. Ok. As regras para o trabalhador do campo, a mulher 55 anos e o homem 60 anos, a aposentadoria por idade não exclui a aposentadoria que a senhora falou, que na verdade é uma pensão. Recebe por morte certamente do seu marido. Então, quando chega a idade, a pessoa também tem o direito de se aposentar e receber pelo seu tempo de trabalho, pela sua idade,
pelo tempo de contribuição, enfim, são várias modalidades, mas no caso da zona rural, comprovando verdadeiramente que é trabalhadora rural, vai receber a aposentadoria que não tem contrapartida como trabalhadora rural. As duas coisas, poderá ficar com a pensão e também com a aposentadoria, exatamente. E se ela se casar de novo? Ó, quem casa de novo perde a pensão. Essa é a verdade. Não perde a aposentadoria? Não, a aposentadoria é um direito pessoal do trabalhador, é individual dele. Agora, quando ele morre e deixa descendentes menores, filhos, ou deixa esposa ou companheira, ou se eventualmente a mãe, se for sua dependente, mas via de regra, companheiro, esposa, companheira e filhos menores. Aí recebem a pensão. Doutora Lia, e se ela não se casar, mas ela morar? Ó, veja bem, aí é aquela história, para a lei é uma burla, porque se a pessoa tem uma ou outra família, via de regra não teria mais direito àquela pensão. Mas isso não ocorre. Só morar, se não tiver, por exemplo, se essa pessoa mora com alguém, essa pessoa trabalha, e na sua carteira de trabalho coloca esta pessoa como dependente sua, aí, claro, ela vai perder sim, aí perde. Só não perde se o INSS não souber que essa pessoa já tem um outro tipo de relacionamento, já vive, sob a dependência, por exemplo, de um companheiro, que não seria marido, porque marido seria casado, de um companheiro. Mas a regra é que se casar novamente, ou estiver comprovadamente em união estável, perde a pensão. Maravilha. Pois é, aqui este programa é apresentado por Pedro Barroso, sou Pedro Barroso. Todos os sábados, Manuel, estamos aqui nesta janela da cidadania, porque aqui, Ednoel, Robério, aqui a gente não deixa ninguém sentado à beira do caminho sem nenhuma resposta, certo? Ednoel é um cara formado em fisioterapia, muito preparado, certo? Você presta serviço em várias clínicas na cidade, na região? Em algumas, né? Isso é muito bom. E faz rádio há mais de 20 anos, né? Já 29 anos. Maria, 29 tempo. anos. Muito bem, muito 29 bem. anos, um bom tempo. Maravilha. Temos uma pergunta. Pois não. Deixada Em áudio. em áudio. Bom dia, doutora Lia. Eu só não vou me identificar. Mas eu queria saber, porque assim, eu fui casada, estou casada com uma pessoa, assim, entre namoro e casamento, 11 anos. Ele saiu de casa para ir viver com outra mulher. Quer dizer, me traía diariamente. E no meado do ano passado, ele saiu de dentro de casa e foi viver com a outra mulher. E ele levou o carro, que a gente tinha um carro, ele levou o carro. Então a casa já era minha, já tinha quando a gente casou. Mas assim, a gente junto, eu trabalhando, né? Eu fiz uma reforma, bati a laje, então aí a gente comprou um carro, ele levou o carro, sabe? E ele nunca me manteve em nada, nunca me deu nada, sempre eu trabalhava para me manter, sabe? Ainda ajudava nas despesas de casa. Ele saiu e levou o carro. E agora ele quer se divorciar. Por mim, eu não estou nem aí para o divórcio, mas ele quer se divorciar. E levou o carro. Então, qual é o que eu tenho direito? Ele tem direito na parte da casa ou não? Porque assim, eu fico na dúvida, sabe? Bom, doutora Lia. A casa Lia. é minha. Mas assim, depois que eu casei com ele, eu fiz algumas reformas. Ele não ajudou nas reformas, né? Mas como a gente é casado, então eu queria que a senhora me desse umas informações. O que é que a senhora me informa? E aí, doutora Lia? Bom, eu quero dizer que qualquer pessoa, não só ouvinte, mas qualquer mulher ou qualquer homem que esteja nessa mesma situação, aqui as informações que eu vou dar servem para todos. Aquele que é casado ou convivente, o bem que se traz antes da convivência, antes do casamento, não se comunica, ou seja, não entra em nenhum tipo de partilha. Nem partilha quando separa, nem herança quando morre. Não tem direito a nada. Entretanto, como ela citou, ela já tinha a casa dela, tudo, mas depois foi viver com esta pessoa em razão do casamento, fizeram algumas reformas. Essas reformas, mesmo sendo feitas somente por ela,
mas na constância do casamento ela se comunica, ou seja, ela é possível de ser partida, dividida entre ela e o marido. Com relação ao carro, que também foi adquirido na constância do casamento, de igual modo, este carro deve ser dividido entre ela e o marido. O que se pode fazer ao pedir o divórcio, se verificaria o seguinte: se as benfeitorias, a metade das benfeitorias realizadas neste imóvel correspondem à metade do valor, corresponde à metade do valor do veículo, então ficam elas por elas. Faz o divórcio, declara que o valor integral, a metade das benfeitorias que ele teria direito, será coberta pela metade do valor do carro que ela também tem direito. Faz o divórcio, declara aí a partilha dos bens desta forma que eu estou dizendo, e pronto, eu não vejo muito problema no caso da senhora. É um caso simples, tranquilo de resolver. Agora, se por acaso for um carro caro, um carro muito caro, e que o valor da metade do carro for superior à metade da benfeitoria feita na casa, ele deve lhe dar o troco. E vice-versa com relação às benfeitorias. Essa é a realidade. Veja bem, esse camarada, a ex-esposa, porque ele já foi embora, né? Ele deu linha. Traía todos os dias. Traía. Não, me conta esse negócio de traição todos os dias. Pedro, o fato, infelizmente, deixa eu colocar aqui o que é muito chato, mas a traição não tira direitos patrimoniais. Não. Mudar de companheiro, mudar de marido, mudar de mulher, mudar... Enfim, a pessoa tem direito de mudar, acabar uma relação, começar outra. Não deve fazer, aí nesse caso que eu acho, o direito ainda não é pacífico no sentido, mas inclusive já existe ações deferindo danos morais para os traidores. E isso eu estou achando bacana. E tomara Danos morais, né? Pois é. Dano Moraes. Temos ouvinte do lado, não? Pois não, ouvinte, bom dia. Aí, viu? Tomara que realmente os tribunais pacifiquem isso aí. Bom dia. Bom dia. Esteja à vontade, minha amiga. Eu quero fazer uma pergunta aí para os doutores sobre uma questão minha. Nós temos uma casa e minha mãe e meu pai, que era de minha mãe e meu pai. Aí minha mãe faleceu, depois de uns 2 anos, ou 3, arrumei uma criatura para tomar conta do meu pai. Essa criatura tomou conta do meu pai uns 3 anos. E meu pai faleceu em 94. Aí ela ficou nessa casa, a gente com pena dela, ela era muito pobre, deixemos ela na casa. Quando agora está com 26 anos, ela morando nesta casa. Mas só que ela morou 20 anos sem pagar aluguel, numa casa boa, e a gente confiando nela que ela era uma boa pessoa. Mas quando é agora, a filha dela quer tomar a casa da gente, quer entrar com uso campeão para tomar a casa. O que é que eu devo fazer? Sabida, né? Quer tomar a casa, a filha dela. A filha. Que maravilha. Tem gente para tudo, né? Bom, doutora Lia, e aí? Você vê como é que é o ser humano. Aí é o direito e a moral bem distante um do outro, infelizmente. O que é que ocorre? Enquanto ela estava tomando conta do pai, da ouvinte, ela estava exercendo uma atividade, não sei se provavelmente remunerada, ou tinha algum benefício em razão disso, ou a própria moradia era como se fosse o pagamento, enfim, eu não sei qual foi o acerto. Essa primeira fase existe uma relação, o que a gente chama uma contraprestação. E nesse período ela não estava morando nesta casa com essa finalidade. Mas depois que a pessoa falece, os filhos, ao invés de preparar o inventário, dividir entre os herdeiros, acertar algum direito que tivesse com essa criatura, deixa ela lá morando no imóvel esses anos todos, óbvio, evidente, claro que ela tem direito a, inclusive, pedir uso capião se ela não possuir um outro bem, que certamente a pessoa pobre, que ela já mencionou, ela vai ter direito a permanecer, porque ela tem uma posse mansa e pacífica que não tem nenhuma contraprestação, não há nenhum outro, ela não está lá por essa ou aquela razão, está lá porque vocês deixaram. Agora, se vocês fizessem um contrato, por exemplo, de comodato, de empréstimo, que a gente chama, permitindo que ela morasse nessa casa,
sob um contrato, por exemplo, de empréstimo, que chama comodato, dizendo que ela ia morar lá porque não podia, que era gratuito esse comodato, etc, etc, aí sim, ela não moraria lá com ânimos de dono, que chama ânimos domini, que seria de dono, de dona. Agora, nada foi feito, ela vai dizer que abandonaram a casa, que ela ficou lá, morando esse tempo todo, ela tem posse. Uma pessoa que tem posse superior a 10 anos no imóvel, até 5 para a lei de uso capião especial, passa a ser um problema muito grande para se tirar essa pessoa de lá, porque ela tem uma posse mansa e pacífica, e a posse mansa e pacífica gera o direito de pleitear na justiça uma ação de uso capião. Infelizmente, ouvinte, o direito não socorre aos que dormem, e vocês dormiram, infelizmente. Então, a situação de vocês não é boa, é muito ruim nessa relação, porque vocês deixaram o imóvel de vocês na mão de um terceiro, sem um pedaço de papel, como diz o povo. Eu não tenho um filho, não tenho um pedaço de papel assinado. Por que não fez um contrato com essa criatura? Nada foi feito. Ela certamente ficou lá morando num comodato gratuito, mas verbal, que não tem como depois se provar esse comodato gratuito verbal, e passa a ser posse, e posse gera direito ao uso capião, que é uma forma originária de aquisição da propriedade. Infelizmente, é assim. No seu caso, para outros, felizmente. Ok, Entendeu aí, boa amigo? resposta. Olha, para uma pergunta inteligente, uma resposta inteligente também. Isso é muito importante, doutora Lia Barroso. Aqui, Iraildes. Iraildes é a esposa de Rigo. Iraildes é irmã do padre da paróquia ali do Alto Santo Antônio. Iraildes. Ela está sintonizada. E Bochecha também está. Padre Jorge. Isso. Iraildes, um abraço aí, você no seu filhão, no seu marido, que é gente boa, certo? Legal mesmo. E também quem está... É Bochecha Romilson. Romilson. Mestre. Ele é nutricionista, pela exatamente. UFRB. E Isso. é mestre, um cara bacana. Um abraço aí para Romilson. Romilson. Bochecha. Bochecha. Famoso Bochecha. Famoso Bochecha. E todo mundo só conhece por Bochecha, não é brincadeira. O apelido é uma bênção. É verdade. É uma bênção. Bom, é importante que... o que você está achando? Olha, esse rapaz que está aí ao seu lado aí é Manuel de Quinha. Eu sei. Manuel de Quinha. Sei, já falei. Manuel, diga assim, manda um abraço pro pessoal lá da região. Da Está sua aberto região. o microfone. Eu quero desejar um abraço para meus pessoal de lá do Rio da Dona, Sapucaia e Alto do Morro. Peraí, repita de novo. Você tem tanta namorada assim, Rio da Dona, Sapucaia e Alto do Morro, rapaz, você vendo que isso é crime, viu? Você tá vendo aí as perguntas e as respostas que a doutora Lia tá dando. Você tá mandando abraço para onde é? Sapucaia, Rio da Dona e Alto do Morro. Muito bem. E meu pai Vitor de Quinha e minha mãe Nalva e todos meus parentes. Quinha Ok. tem quantos anos? Vai fazer 110 anos agora no dia 13 de maio. Ô, danadinha. Essa Quinha é tia-avó de Lia Barroso. Tia bisavô. Tia bisavó de Lia. É, 110 anos. É. E ele é primo de Lia. Ele é quinto grau, mas ainda é porque ele é filho de alguém, de uma filha de Quinha ou de uma neta. É de Ele é filho. Você o é nome do seu neto pai? de Quinha ou bisneto? Vitor. Ele é filho de Vito. Sim, mas Vitor é o quê de Vito Quinha? é sobrinho e filho de criação. Sobrinho e filho de criação. Ah, então pronto. Como filho de criação não teria vínculo, Mas é como sobrinho. tem. É. Seu pai ainda tem parentesco comigo distante, mas tem, Tem. consequente, você também. Também. Um pouquinho distante, mas É, tem ainda. é. Agora, Quinha é minha tia bisavó. Tá lá, fui lá visitar, ela deu um abraço, vários beijos nela, entendeu? E ela Durinha, toma ainda Durinha. uma cervejinha, não toma? Quente. Toma. Cerveja quente, né? É exato. Quente, Eu só não tomo toma cerveja gelado. quente. É. Não toma gelado. 110 anos. É A melhor brincadeira. rezadeira do Brasil. O cara pode estar em São Paulo, ela reza e a pessoa Daqui. fica boa. Daqui. Espiritualmente é um espetáculo. Um grande ser humano. Eu postei no Instagram, recentemente, eu com ela abraçado, tal. Vamos fazer outra visita a ela. Durinha, lúcida. grande ser humano. Uma coisa espetacular. Ah, ela não me conhecia, eu cheguei lá, macio, ela mora num lugar que o sol se põe Muito mais cedo. muito mais cedo e nasce mais tarde. Repara, interessante. Aí eu cheguei lá devagar um dia de domingo, desci, né, o rebentão, fui lá, ela estava sentada tomando do sol. Aí eu fui devagarinho e disse assim, é aqui que mora Dona Quinha? Ela disse, é. Aí eu disse, me disseram para eu chegar aqui devagar,
porque ela está namorando com um menino novo. Ela disse, cavalo! Interessante, né? Um ser humano maravilhoso. Sim, temos ouvinte. Pois não, ouvinte, bom dia. Tá ruim. Tá ruim, ouvinte. Aqui tá por causa da chuva, né? É. Temos outro ouvinte, bom dia. Chuva. A chuva é uma bênção. Beleza. Vamos nessa aí. Pois não, ouvinte, bom dia. Bom, tem algum áudio de ouvinte? Pedro, bom dia. Doutora Lia. Doutora Lia e Pedro, eu gostaria de saber, é o seguinte, eu sou casado, né, com uma mulher que já há 31 anos e nós temos bem, agora eu tô com outra e ela tá querendo desquite, né, tá querendo desquitar. Eu aceito o desquite. Eu tenho uma casa na cidade, tenho um sítiozinho pequeno, um carro, entendeu? E mais algumas coisas assim. Eu queria saber se o que eu tenho carro, esses bem meio assim, que tudo eu consegui com ela, entendeu? A coisa lá da roça, se entra no desquite. Eu queria o seguinte, eu dava a casa da rua a ela, a casa que eu tenho aqui na rua, e eu ficava com o carro, o sítio, as coisas, e abria a mão da casa, tá entendendo? Aí eu gostaria de saber da senhora, se precisa, se eu querendo, ela querendo isso aí, aceitando nessas partes, se precisa ter advogado, se precisa fazer, né, partilha lá no juiz, essas coisas. Se a gente tá querendo, a gente pode resolver esse cartório. Eu queria que a senhora me explicasse aí. E nós vivemos 31 anos, nós estamos querendo dividir assim. Eu já tô com outra e ela ainda tá lá na casa. Eu faço visita à casa, eu saí da casa tem um ano. Isso pode, agora eu vou na casa assim ver minha filha, que eu tenho 2 filhos com ela. Eu vou assim de 15 em 15, de mês em mês, que eu vou visitar meus filhos. Isso questiona em abandono de lá, porque eu saí da casa, tô com outra. Eu queria saber assim, porque eu vou na casa ver meus filhos, e eu queria saber se isso aí questiona em abandono do lar. Eu gostaria de uma resposta da senhora, doutora. Um bom dia para a senhora e todos os ouvintes da Rádio da FM. Muito obrigado, ouvinte. Obrigado aí pela pergunta. Eu acho que está tendo uma coincidência interessantíssima. Teve um ouvinte há pouco instante que falou, não foi, Roberto? Falou. Isso mesmo. Fez uma pergunta bem pouco semelhante, parecida, né? Bem semelhante. Isso. Foi, né? Exatamente, foi interessante. Tirando a parte do sítio, na linha? Gilson tá na linha. Pois não, meu amigo. Gilson. Bom dia, Pedro. Bom dia, doutora Lia. Estamos juntos aí na luta, viu? Ô, Pedro, eu queria falar com essa senhora de 110 anos. Mandar fazer uma oração pra mim, rapaz. Fazer o quê? Uma oração. Uma oração pra mim. Ela a reza dela é... Ah, sim, é Dona Quinha. Não, Dona Quinha. O neto dela tá aqui. Mandar, viu? Fazer pra mim melhorar a minha vida. Vamos pedir. E aí, Manuel? Abre aí, Manuel, aí. Gilson tá pedindo aí, fazendo um pedido. E pedido desse não se... Né? Então, Gilson, bote seu nome num papel. O que é que você quer? Ele bota, a gente entrega a ele entrega pra Quinha. A Quinha fazer a oração. Agora tem que dar o nome e dizer qual é o problema que ele tá pedindo. Aí, bota... Ei, Manuel. Aí você bota o nome no papel e dá Pedro Barroso ou a Dona Lia Barroso e me entrega e eu mando ela fazer uma oração pra você. Pronto. Tá bom. Doutora Lia, estamos juntos, viu? Oh, valeu. Nosso amigo. Obrigado aí pela participação no programa. A gente vai, por causa do horário. Dar um intervalo. Agora do intervalo, rapidinho. Roberto, quer fazer alguma consideração? Pronto. Beleza. Não, deixa para depois do intervalo. Ok. Maravilha. Daqui a pouco retornaremos. 97,1 Andaiá FM. Casa Mais Fácil, a única loja de materiais de construção da cidade de Santo Antônio de Jesus que tem crediário próprio e parcela suas compras em até 36 vezes fixas no carnê. Casa Mais Fácil informa a hora certa. 9h01, bom dia. É hora de reformar com o menor preço da Bahia.
Chegou o reformaço da Casa Mais Fácil. O menor preço e o maior prazo, tudo em um só lugar. Você pode comprar e dividir em até 12, 24 ou 36 vezes no carnê. Confira! Porcelanato Tecnogris polido 58 por 58 arbóreo, 38,90 à vista. Telha PVC Plan Cerâmica, 59,90 à vista. Conjunto sanitário com caixa acoplada Deca ou Logasa, apenas 179,90 à vista. Volte às obras com o menor preço da praça. Só a loja mais completa e mais barata da região tem as melhores vantagens para você. Casa Mais Fácil. Preço e prazo só a gente tem. Quer um fogão novinho? A Andaiá FM e a Mega Lar Móveis vão trocar o seu fogão velho por um novo. Mande uma foto do seu fogão velhinho com a frase: Andaiá, troca o meu fogão. Andaiá, troca o meu fogão. Para o nosso WhatsApp 75997116971. O sorteio será no dia 20 de março. Participe! Andaiá FM. Mega Lar Móveis, dando um fogão novinho pra você. Andaiá, troca o meu fogão. Andaiá FM. Ligada em você. Procurando onde estacionar o seu carro? Então venha para o estacionamento Auto Parque. Estacione com segurança por apenas R$3 a hora. E tem mais! O Auto Parque conta com serviço de lavagem automotiva leve e trás e recuperação de para-brisa. Ligue 988448266 e fale com o Agnaldo. Estacionamento Auto Parque. Acesso pela Rua Vereador João Delfino, em frente ao La Itália. Tá na mesa todo dia, é beleza, é alegria. Doce de leite, creme de ricota, manteiga e iogurtes, queijos e requeijão. Veneza é muito mais qualidade de vida, tudo feito com dedicação. Tá na mesa todo dia, é Veneza, é alegria. Tá na mesa todo dia, é Veneza, é alegria. Aqui é trabalho de noite e de dia. Aqui é trabalho, meu nome é Bahia. Sou baiano, sou nordeste, terra mãe minha nação. Onde tem o G de gente, tem também G de gestão. Aqui é trabalho, é tamanho G como nunca se viu. Aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Para dar as boas-vindas ao mês de mulheres incríveis, a Dix te presenteia com vários serviços de beleza por semana, para você ficar ainda mais linda. E para participar é muito fácil, basta realizar compras a partir de R$100, preencher o cupom na loja e pronto, você já está concorrendo. Esta ação é válida até o dia 17 de março. Participe! Dix tem sempre uma, que é a sua identidade. Na hora de construir ou reformar, a Star Materiais para Construção continua sendo a melhor opção. Ainda mais agora em novas instalações e a entrega mais rápida da cidade. E tem mais, além de ter o menor preço da região, a Star Materiais para Construção está aceitando o Construcard. Confira! Star Materiais de Construção, agora em novo endereço, na Praça do São Benedito, 3631-2284. O mês da mulher chegou e junto com ele vieram as ofertas especiais das farmácias União Drugstore. Kit absorvente sempre livre Adapt 8 unidades com abas, preço incrível. Leve 4, pague 3 por R$ 9,90. Kit Dermacide 24 horas, 200 ml mais 100 ml, tá super barato, R$ 20,90. Tintura Casting Gloss, exceto os tons especiais, por apenas R$ 19,90 cada. Farmácias União Drugstore, saúde para toda a família. A São Luís entrega na zona rural? Sim! Comprando na São Luís, você recebe suas mercadorias em casa, em Santo Antônio de Jesus ou na zona rural. Nossa entrega acontece na zona rural 2 vezes por semana, na segunda e na quinta, sem você ter trabalho nenhum. Consulte condições na loja. Vai na São Luís que a gente entrega lá, na cidade ou na zona rural. Comercial São Luís. Tá barato por aqui, São Luís. Está na moda, estilo pra viver, curtir a vida, fazer acontecer. Está na moda, pra levantar o astral. A moda agora é real. Real calçado, estilo moda pra você. Real calçado.
Real Calçados, Praça Padre Mateus e Real Calçados e Confecções, Rua dos Correios. Não tem igual, barato é na Real. Mega Lar Móveis e Eletro, cada vez mais mega. Uma loja com mega variedades e com mega preços baixos. Pensando em você, agora nas lojas Mega Lar Móveis e Eletro, você pode pagar as suas contas de água, luz, telefone, efetuar saques, fazer recargas de celulares e muito mais através do nosso Bradesco Expresso. Mega Lar Móveis e Eletro em Santo Antônio de Jesus e Valença. Vinícius, soletre iogurte. Vitogurte. Juliana, soletre iogurte. Vitogurte. Arthur, soletre iogurte. Vitogurte. Tá bom, já entendi. Vocês querem Vitogurte na hora do recreio. A criançada já sabe, se tem sabor, tem diversão, tem Vitogurte. Então você, papai e mamãe já sabe, se é iogurte, tem que ser Vitogurte. A venda dos melhores supermercados da região. Oi, Alex, vamos? Ô, João, cadê aquela moto velhinha? Essa não é a sua moto. Cara, não sabe? Ouvi na rádio que na Motosol você chega com sua moto seminova e sai com uma Honda 0 km. Como assim? É, cara, é isso mesmo. Lá eles pegam sua seminova como entrada de uma nova. Vale também para lance de consórcio, serve para troca com troco. Além disso, eles compram, vendem e financiam, Alex. Demorou, tô indo pra lá agora. Motosol, acelerando com você. Use sempre capacete. Andaia FM 97,1. Muito mais potente, mais perto de você. Andaia FM. Cidadania, direitos e deveres. Olá, pessoal. Temos uma equipe fantástica, fabulosa. E o telefone aqui não para, graças a Deus, tá um sufoco maravilhoso. Aí eu quero mandar aqui para Assis Lima, o músico de mão cheia, Rádio Clube também, um abraço. Certo? Henrique também. Aí tem aqui uma relação fantástica. Bom, vamos Henrique, responder. Um abraço aí, Henrique. Tem ouvinte Temos no ar. ouvinte no ar, Franklin. Franklin acabou de chegar de Vazedo, é a cidade que só produz gênios. Ali é uma escola de gênios, Vazedo. Pois não, ouvinte, bom dia. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta à doutora Lia a respeito. Meu tio tem um caseiro, tem muito tempo, não sei há quantos anos, mas eu acho 10 a 15 anos que mora na casa dele. A carteira é assinada, mas, no caso, ele mora em Salvador. Morava, meu tio, em Salvador. Tem uma casa boa em Salvador e colocou um caseiro. Morava na casa, o próprio caseiro morava na casa. E com carteira assinada. Só que meu tio foi morar em outra cidade e permaneceu com ele na casa dele.
Aí a mulher não era empregada, a mulher do caseiro não era empregada da casa, mas ela sempre teve vontade de permanecer na casa e ser empregada. Aí, pelo tempo de serviço, meu tio queria dispensar ele, mandar embora, pelas coisas que ele estava fazendo, assim, de ilegal. Resumo, ele permanece trabalhando, tomando conta da casa, só ele agora no momento, morando lá, e a esposa do caseiro queria ser empregada da casa, só que minha tia nunca quis. Aí, em resumo, pagou tempo de serviço há muitos anos atrás, pelo tempo que ele trabalhava lá, e depois resolveu deixar ele trabalhando. Aí a esposa do caseiro não queria sair da casa, porque tinha muito tempo morando lá com o marido e gostou muito da casa. Aí eu queria saber, ela disse que ia botar ele na justiça, meu tio, para ter direito à casa, porque meu tio foi embora, assim, foi morar em outra cidade, e ela morava com os filhos e com o marido na casa, sendo que meu tio assinou a carteira dele e paga um salário mínimo a ele. Quando meu tio foi embora, aí ele começou a fazer no bairro, que é um bairro chique, em Salvador, no Iguatemi, o funcionário fez um lava-jato. Assim, não muito com placa, com tudo, não, mas a redondeza dos carros dali, ele lavava. Como meu tio não estava permanente, foi saber depois. Aí, uma esposa disse que vai botar meu tio na justiça para ter direito à casa. Uma parte da casa. Eu vou responder, viu, ouvinte? Não. Pois não, é uma história um pouco longa que tem aí, não é uma pergunta direcionada simples, aí envolve direito de trabalho, envolve direito de família, envolve direito comercial em razão desse lava-jato, é uma situação complexa. Ele, como empregado do seu tio, ele não tem direito à casa, coisa nenhuma, ele tem direito apenas direito trabalhista. Com relação à mulher dele, que se ela nada fazia para a família e fosse apenas companheira dele lá e morasse em razão de ser mulher dele, até entre aspas, um favor que seu tio estaria fazendo, ela também não teria direito, caso ela não fizesse nenhum tipo de serviço. Caso também ela trabalhasse para a família, ela vai ter os direitos que terão os trabalhadores domésticos. Agora, ficar com a casa, eu não vejo hipótese nenhuma esse direito, a não ser que o seu tio tenha abandonado, permitido que transformasse a casa residencial numa casa comercial, ou parte comercial, parte residencial, e aí começa a complicar, ele infringiu, inclusive, os deveres enquanto trabalhador, empregado do seu tio. É uma relação muito complexa e é bom que seu tio procure um advogado especialista em direito do trabalho, principalmente, mas também que entenda de relação comercial, para acabar com essa história, porque essa aí a tendência é cada dia ficar pior. Quanto mais o tempo passa, pior fica. A verdade é essa. Respondendo, viu, Pedro, ao outro ouvinte que falou que viveu 31 anos com a pessoa, quer se divorciar, tem bens na cidade, tem bem na roça, tem carro, tem filho e etc. Vou dizer em linhas gerais o que é que vai acontecer e o que deve acontecer. Os bens constituídos na constância deste casamento ou convivência deverão ser avaliados e partilhados igualitariamente entre o marido e a mulher, entre o convivente e a convivente. Se forem casados, necessariamente tem que fazer perante o juiz, porque as partilhas de boca, como diz a gente, verbal, não servem. Em sendo casados, deverá ser feita judicialmente. Se forem apenas conviventes, deve procurar um profissional do direito para fazer essa rescisão dessa união estável, esse fechamento, esse término, porque depois vai dizer, não, nessa data eu estava vivendo com ele, comprar um imóvel, não, mas nessa data ele não tinha separado, e começa a confusão. Então, bota no papel a separação, sem ir na justiça, divide o que é de um, o que é de outro, todo mundo assina, reconhece a firma e acabou, vai tomar cada qual conta de sua vida e dos filhos, que não tem nada a ver com isso.
Agora, se casado, realmente tem que ir para a justiça. Agora, com essa história de, eu vou dar ela uma casa da cidade, fico com o carro e o sítio, tem que ver o preço. Se a casa é inferior ao sítio e ao carro, tem que complementar. Não é assim. A relação é igual. O homem, por ser homem, não pode ficar com mais do que a mulher. Nem também a mulher. Quem via de regra, quem fica com menos é a mulher. Entendeu? Geralmente, os homens são mais, assim, gananciosos por dinheiro, por valores, por bens. A mulher se preocupa... os homens. As mulheres é mais do a questão passado, do... não eram ligadas à vida. E as atuais. Não. O peso sentimental é maior para a mulher do que para o homem. O homem faz muita questão dos bens. Hoje, doutora, você é não é minoria. meu bem, não é meu... Um direito que lhe assiste pode fazer. Mas se for botar mesmo na ponta da caneta, como a gente diz, tem que ser avaliado, metade para um, metade para o outro, tudo igualzinho. Nem para o homem, nem para a mulher mais. Tudo igual. Certo. Além dos alimentos que os filhos, se forem menores, têm direito de serem pensionados até completar os 24 anos, se eventualmente estiverem estudando. Beleza. Professor Guimarães, o maior professor de matemática, química e física da Bahia, esse gênio. Esse gênio, né? Ô, Pedro, antes de falar, a mãe dele era Laíde, né? É, doutor. Não estava na Europa, viu? Mas ele está voltando para Nova Zelândia, vai morar lá. Mas deixa passar o coronavírus primeiro, viu? Bom dia, doutor Navarro. Bom dia a todos. Não, deixa eu passar o de cá. Bom dia a todos, bom dia audiência. Bom dia, meu caro professor Pedro Barroso, doutora Lia, os outros membros da mesa. Gostaria muito eu de estar em Londres, porque, aliás, é uma cidade que eu acho a cidade mais interessante do mundo, né? Mas Santo Antônio de Jesus também não deixa nada a dever. Não, isso não é ironia. Era isso que eu ia tocar com o senhor, porque Londres é a cidade fria. As pessoas são frias, a cidade é fria, o clima é frio, o céu está sempre cinza. Então, muito deprimido lá. Essa é a prova de que nada nesse mundo, não existe lugar perfeito no mundo. E eu me lembro muito de um ditado, e eu passei a usar esse ditado. Você morou em Londres quanto tempo? Pouco tempo, porque na verdade minha base era em Montreal, eu morei no Canadá. Aí eu ia a Londres porque era barato o voo, né? Porque ambas fazem parte da comunidade das Nações Britânicas. A turma lá, os velhos lá, tudo fica carregando mala de cima para baixo, só vê andando com as malas, puxando. Mala para lá, mala para o outro. Eles agora têm uma coisa que está começando a ter no Brasil, que se chama de scooter, que é uma motonetazinha. É um intermediário entre a cadeira de roda e uma motonetazinha. Então, ela tem uma agilidade maior do que a cadeira de roda, ela tem volante, guidão, e ela é motorizada. E ela tem espaços na frente e atrás. Já que a gente está falando de direitos e cidadania, o idoso de se locomover, ou paraplégico, ou tetraplégico, aquele que ficou de cadeira de roda, tem vias exclusivas para ele. Isso sim, essas coisas me encantam nesses locais, né? Mas nada se iguala ao calor humano brasileiro. Enfim, deixo aqui minha saudação a todos. Atrasado, né? Mas vou agora com os meus seguidores do Instagram e os ouvintes da Andaiá FM, que estarei aqui todos os sábados, impreterivelmente, né? Pontualmente às 8h30 da manhã, para poder responder perguntas ou promover debate do tema da psicologia, porque às vezes as pessoas não querem fazer perguntas, elas querem debater, aprofundar. Então, para fazer perguntas ou debater em torno de temas como saúde, depressão, ansiedade, transtorno do pânico. Essa questão do coronavírus, sim. Você acha que vai interferir no
porque está todo mundo agora, não pode, quer dizer, isso poderá causar um individualismo exacerbado entre as pessoas. A sociedade já está... O afastamento. Já está individualista, cada vez mais egoísta, se vê o irmão ali deitado na calçada, agonizando, passa por cima. Isso está... Com esse negócio do coronavírus, vai acelerar mais ainda ou vai aproximar as pessoas? Essa é uma ótima pergunta. A gente nunca sabe quando um evento social vai promover alguma mudança na sociedade em caráter definitivo ou provisório, né? Eu acredito muito que a força da tradição de um local se sobrepõe a eventos pontuais. Então, assim, se trata de uma sociedade onde tradicionalmente, há décadas ou há séculos ou há milênios, no caso, vamos falar de países mais jovens, séculos, em que existe nessa sociedade menos formalidades entre os cidadãos, menos barreiras e protocolos sociais de afastamento das pessoas, eu não acredito que um vírus que já está praticamente as pessoas já está se constatando em exames de laboratório que as pessoas já estão começando a desenvolver imunidade. Daqui a algum tempo, muitas pessoas, muitos de nós já vão estar em contato com o vírus sem desenvolver a doença. Eu acredito que nessas sociedades, assim que essa fase alarmista passar, as sociedades voltarão para as suas tradições, respectivas tradições culturais. Porque eu acho que tradições de século, professor, não são diluídas nem destruídas por um episódio... Maldito vírus desse. Por episódio isolado. Né? Então, assim, verdade. as sociedades que já tinham um protocolo social entre as pessoas de maior frieza e distanciamento manterão essa lógica, e as sociedades de calor humano, como as latinas, como nós latinos... Nordestinos com especialidade... Eu percebo isso, doutora Lia, em todos os latinos. Por incrível que pareça, o italiano, apesar de ser europeu, ele tem mais calor humano do que muitos brasileiros. Eu fiquei muito impressionado com o povo italiano. Não, o povo italiano é bem aconchegante. Muito parecido conosco. Bom, então, assim, eu acredito que nessas sociedades, passado o vírus, Doutora Lia, eu quero fazer uma pergunta para a senhora sobre os trabalhadores rurais. Que depois dessa mudança, como ficou o trabalhador rural? Porque antigamente as mulheres eram 55 anos, os homens eram 60. E dessa mudança para cá, eu mesmo não estou nem sabendo como ficou o trabalhador rural. Eu gostaria de saber se teve mudança para eles ou não. Olhe, infelizmente, por um lado, felizmente por outro, porque a reforma da Previdência, uma Previdência nossa como anda quebrada, precisava fazer alguma coisa, mas a discussão do trabalhador rural foi uma discussão que teve que ateu fogo no Congresso com relação à questão do trabalhador rural. Houve algumas mudanças, inclusive eu acredito na relação dos documentos, das coisas que se pede para conseguir essa aposentadoria, e eu, nesse caso, até aconselharia que o ouvinte procurasse o sindicato rural de sua respectiva cidade, se for Santo Antônio. Se for Santo Antônio. Aqui tem o nosso sindicato de trabalhadores rurais. A doutora Lia é advogada desse sindicato há quantos anos? Eu advogo há 22 anos. Se não for em Santo Antônio de Jesus, em outro sindicato, para ver as datas limites, o que é preciso, os detalhes todos. Mas a mudança com relação ao trabalhador rural foi muito pequena, porque realmente houve uma gritaria geral no Congresso, porque o trabalhador rural é aquele, sempre eu digo, mais prejudicado, é aquele que coloca a comida na nossa mesa. Claro que hoje existem os grandes empreendimentos agrícolas, com máquinas e tudo sofisticado, feito de forma digital, enfim. Mas principalmente no Nordeste, o trabalhador rural, que trabalha lá de sol a sol e traz o alimento fresquinho, com menos agrotóxicos para as nossas mesas, o trabalhador e a trabalhadora rural tem uma importância muito grande, e por isso seus direitos foram os mais discutidos por um segmento do Congresso, de forma que não ficassem prejudicados. Eu aconselho o ouvinte a dar um pulinho no seu sindicato e verificar hoje os detalhes vigentes, que eu não me lembro aqui de cabeça exatamente,
Na legislação anterior, eu não me lembro se chegou a alterar para 57, mas 55 mulher, 60 homem. O trabalhador urbano mudou muita coisa. O trabalhador rural, as mudanças foram pequenas, não me lembro exatamente agora os detalhes. Procura o sindicato vai te explicar direitinho, mas o direito do trabalhador rural não foi tão atingido pela reforma da Previdência. Beleza. Questão de utilidade pública, vou colocar aqui neste momento nos microfones da Rádio Andaiá, não só nesse programa, mas peço inclusive a Franklin que replique no programa que ele vai participar, que ele vai dar continuidade durante hoje o dia na Rádio Andaiá, que amanhã o Partido Solidariedade se reunirá às 10 horas no Hotel Antônio Imperial para tratar de assuntos de interesse do partido, e todos os afiliados e os que querem se afiliar, os pré-candidatos, os simpatizantes, os apoiadores, enfim, aqueles que têm vínculo ou querem com o Partido Solidariedade, que estejam, porque o presidente nacional, estadual e também acumula a função de tesoureiro nacional, bem assim outros membros do partido aqui no estado da Bahia estarão em Santo Antônio de Jesus para tirar dúvida, orientar e informar a plataforma do partido, seus princípios e tudo direitinho. É uma questão também de utilidade pública, cidadã, que interessa, porque é uma matéria eleitoral que um partido político que tem seus interesses, sua legitimidade para fazer esse trabalho naqueles municípios onde ele tem um diretório, tem uma comissão provisória. Então, inclusive, eu pessoalmente, como presidente do Partido Solidariedade, eu sou a presidente, estou pedindo, convocando, convidando a todos que compareçam. Imperial, a partir das 10 horas, onde a gente vai discutir e bater um papo com os dirigentes estadual do partido. Olha, pela fresta desta janela e desta porta, eu estou vendo duas pessoas. E Paulo Vilela está ali ao lado dele. Valeu. Que bom. Bom, Pedro, alguém fez alguma pergunta, moça? A última pergunta que a moça... Não, eu mas já aqui respondi. Robério, tem mais tá uma, exatamente. Tem uma pendente. Robério. Doutora Lia, eu tô com um ouvinte aqui que a dúvida dela é: fui casada há alguns anos, ela colocou assim, e tanto no civil como no religioso. Meu marido me traiu, mas ele não quer dar o divórcio. Aí ela pergunta: doutora Lia, o que posso fazer? Facílimo, ouvinte. Lhe traiu, também deu um cartão vermelho a ele, que está na hora de dar também. Se ele lhe deu, você dá também, porque os direitos são iguais. O que é que acontece? Se ele não quer fazer o divórcio na forma amigável, que a gente chama de consensual na justiça, faça-se litigioso, ou seja, não amigável. Ela procura um advogado de sua confiança ou a Defensoria Pública, se não puder pagar o advogado, e promove, nesse caso, o divórcio litigioso perante o juiz da vara de família, e o marido dela, o ex-marido, vai ter que comparecer, porque ele será citado para isso, e se ele não quiser dar amigavelmente, o juiz vai dar mediante sentença. É um direito daqueles ou daquelas que querem se divorciar, não permanecer casado. Já pensou se não pudesse fazer isso, se o outro lado não quisesse e não tivesse um remédio? Para isso existe, graças a Deus, a justiça, e o juiz decreta esse divórcio, independente da vontade deste marido que não quer se divorciar. Especialmente que ele deu causa e ainda quer continuar casado. Muito bom, bacana essa. Franklin, o J. Santos, o homem que trouxe Minha Casa Minha Vida para Santo Antônio, trouxe a creche, foi o homem que trouxe essas coisas todas para Santo Antônio, acabou de chegar. Já estamos ao final do programa, mas, Jota, diga só assim, dê um alô pro pessoal. Bom, primeiramente eu quero mandar um forte abraço, primeiramente, para todos meus amigos e minhas amigas, e tá ouvindo esse programa, um programa líder de audiência, né, onde você tira suas dúvidas. É um programa que você vai tirar
os seus problemas do tapete e levar para um advogado trabalhar em suas causas. Eu quero, Pedro, agradecer a você você conduz esse programa e quero agradecer a doutora Lia Barroso, uma grande advogada em São Antônio de Jesus, uma advogada exemplar em São Antônio de Jesus. E quero agradecer mais que está aqui, que eu não sei o nome, o advogado. Doutor Navarro. Doutor Marcelo Navarro. E Robério. Robério e Matinho. Quero levar essa palavra para todos santotonienses. Obrigado. Valeu. Bom, eu não vou encerrar o programa, que vai encerrar o programa no meu lugar. Matias, Coronel Matias, senta aqui. Encerra aí. Tá Infelizmente no horário, né? Encerra aí o Cidadania, Direitos e Deveres. Doutor Navarro, como eu sei que você estava atendendo vários clientes em sua clínica, e aí não deu para chegar no tempo hábil, porque a sua inserção seria no primeiro turno, porque você é um homem de elite do primeiro turno, da Série A, apesar de eu ser Vitória, que está na Série B, só para contribuir com o futebol brasileiro. É importante sua presença e sábado a gente vai continuar. Muito obrigado. Se eu puder falar por 2 minutinhos do horário. Saudando a todos os nossos ouvintes da Andaiá, nesse programa de grande repercussão e de grande audiência, viu, doutora Lia? A senhora é feliz no momento que faz esse programa, chamando as pessoas para conhecer de sua cidadania, chamando para saber dos seus direitos e deveres. Cidadão no sentido de estar sempre buscando aquilo que deve ser respeitado. A partir que eu tenho dito sempre a Paulo Vilela que aqui em Santo Antônio está faltando muito respeito ao ser humano, está faltando muito respeito ao povo e está faltando a de todos vocês dizendo que Santo Antônio tem jeito. Santo Antônio se busca, Santo Antônio tem que ter uma nova visão, uma visão da cidade empreendedora, uma visão da cidade mãe que chama todas elas para ser a locomotiva do Recôncavo. Ok. Meu bom dia para todos. Muito obrigado, Pedro. Está encerrado o programa.